falei que era rapidinho? Uma boa tarde, eu sou Manuel Alves e você acompanha agora o ABCD Net News Entrevista, segunda edição. E as relações virtuais cada vez mais se tornam presentes no dia a dia do internauta, não é verdade? Será que esse tipo de envolvimento virtual é saudável? E se for saudável, até que ponto, hein? E para falar sobre o assunto, o ABCD Net News Entrevista, segunda edição, recebe hoje a socióloga Cris Celentano. Boa tarde, Cris. Como é que está você? E obrigado por você ter vindo aqui. Ótima. Obrigada a vocês de ter me convidado. Estou super feliz de estar aqui no estúdio de uma coisa que eu já assistia de casa há muito tempo. Obrigada. Nós agradecemos. Agora, Cris, essa situação aí de relacionamento, bom, eu vou mudar um pouco a pergunta. Eu quero saber o seguinte, antes de você falar da sua carreira, vamos entrar num assunto interessante aqui que eu estava vendo aqui na pauta. Esses relacionamentos pela internet, vamos falar ali para as câmeras, é verdadeiro, é seguro, como é que é? Olha, verdadeiro e seguro não é nem quando você encontra alguém num barzinho, né? Porque a pessoa pode estar mentindo. Então você tem que ter uma certa precaução. Mas pela minha experiência eu encontrei mais mentiras e inseguranças do que verdades. Nossa, mais mentiras? Muito mais. Você estava falando para mim aí antes de começar que tem um problema, você conseguiu desmascarar algumas coisas, né? Como é que foi isso aí, Cris? Foi ótimo. Eu consegui não só desmascarar uma pessoa que queria tomar dinheiro das mulheres, como eu consegui contato com as outras mulheres que ele estava fazendo isso e avisei a todas. Fiz uma utilidade pública, né, nesse caso específico, né? É por isso que eu falo, vocês mulheres e homens, não é só os dois lados, né? Homens e mulheres têm que ficar atentos a esses tipos de relacionamento. E hoje está crescendo, né, Cris? Muito, muito. Tem muitos sites novos. Quando eu entrei nos sites, alguns anos atrás, ainda tinham 2 ou 3 mais famosos. Hoje já tem sites não só novos, como específicos. Hoje em dia tem site só para gordinhos. Mas eu já vou falar que eu já sou noivo da Cássia. Ótimo. Então eu tô fora, viu, Cássia? Então, site para gordinhos, mas eu tô fazendo um regime. Eu até achei interessante o site para gordinhos, até porque a pessoa às vezes tem um pouco de complexo, principalmente a mulher, então ela já entra sabendo que o homem vai saber exatamente onde está pisando. Certo. Então, o mais novo agora, que está dando muita polêmica, é um site só para você ser infiel. Site só para ser infiel? Exatamente. Como é que é isso? É um site de relacionamento americano, que a ideia veio de lá, está entrando no Brasil e que é só para pessoas casadas terem uma relação extraconjugal. Menino, eu tô ficando velho. Olha aqui para mim, gente. Dá um close aqui. Eu tô ficando velho. Porque essa brincadeira, hein, Cris? Brincadeira. Você que é socióloga. Já faz tempo que você é socióloga? Então, desde que eu me formei, anos, né? Desde que eu me formei, mas eu não vou te dizer há quanto tempo faz. Não, os telenautas estão aqui curiosos. E você pode participar aqui, é muito importante aqui. Então, a sociologia, na verdade, ela não pega essa parte do sexo enquanto relação sexual entre duas pessoas. É mais uma parte de o sexo como gênero, masculino e feminino, e o papel de cada um na sociedade, né? Então, tem menos a ver com o fato de eu ter entrado no site de relacionamento, mas é muito interessante que a sociologia trata do indivíduo dentro da sociedade, né? Então, você vê como essas pessoas se comportam, é uma coisa muito legal. Ô, Cris, olha aqui, ó. Eu quero que você me fale aqui uma coisa. Tem uma pergunta aqui, o Thales, pela internet, ele está perguntando assim: a segurança na internet é uma preocupação na sociedade? Fala ali para aquela lente da verdade ali. Tá bom. Fala para mim se essa internet é uma preocupação, aí a internet é uma preocupação na sociedade. Fala ali na lente da verdade. Eu acho que é uma preocupação, sim, principalmente para quem tem filhos, adolescentes, para quem pode acessar altas horas da noite o que quiser, se não tiver um bloqueio na própria casa. Eu acho que tem a pedofilia, que todo mundo sabe, né, que a gente já tem acompanhado, e tem os enganadores, tem o famoso 171, tem o casado que fala que é solteiro, e a internet, infelizmente, abriu as portas da nossa casa para gente desconhecida, né? Eu quero agradecer a sua participação aqui no ABCD Net News, entrevista segunda edição. Tem mais uma perguntinha aqui? A Rafaela, obrigada. A Rafaela está perguntando, doutora, as decepções amorosas vividas na internet podem atrapalhar na vida real? Fala aí.
Sim, as decepções amorosas atrapalham, mas no meu caso particular, Rafaela, ajudaram muito, porque eu aprendi a ser mais esperta, né? Então, a partir das decepções, a partir das mentiras e a partir das coisas que eu fui conhecendo dessas pessoas que têm perfis falsos, eu pude criar um escudo maior e não ser tão crente com as pessoas que a gente acaba de conhecer. Então, tem os dois lados, né? Você se decepciona, mas você cresce. Então... Puxa lá, vida, é sempre uma aula. Por isso que é bom ter uma socióloga aqui. E todos os nossos ABCDs Net News Entrevistas são pessoas gabaritadas para falar. Tem mais pergunta aqui, ó. Tá chegando, Humberto de São Paulo. Obrigado, Humberto. Humberto tá perguntando aqui. As mulheres mais experientes tendem a se iludir mais? É isso mesmo. As mulheres mais experientes tendem a se iludir mais. Não, eu acho que as mulheres mais carentes tendem a se iludir mais, né? Aí, Humberto. Com certeza. As mulheres mais experientes, que foi essa experiência, por exemplo, que eu adquiri sabendo que existe esse tipo de pessoa, então nesse tipo de golpe nunca mais eu vou cair. E quero avisar a todas as mulheres possíveis, né? Para isso até estou escrevendo um livro sobre o assunto. Ah, é? Que deve ser lançado agora em novembro. Qual a editora? Ainda não sei a editora, Mas sei o livro... o nome chama Namoro na Rede, será que dá certo? Olha só, e o livro é interessante porque eu relato casos reais, tá? Tá certo. Puxa lá, vida, namoro na rede, será que dá certo? Exato. Eu gostei. Eu preciso depois, quando você for, avisa pra gente ir nesse seu lançamento aí. Tem mais uma perguntinha, a Joyce, obrigado, viu, Joyce? A Joyce tá falando aqui, ó. Eu sou do tempo do advento da internet, por isso não deixo a minha filha usar a net livremente. Como é que a senhora explica isso daí? Eu acho que você está certa. Eu não sei a idade da sua filha, né? Obviamente que se ela for menor de idade, tem toda essa preocupação mesmo de você tá vendo aonde ela acessa. Agora, um dia você vai perder o controle, infelizmente, um dia você vai perder o controle porque ela não está na sua casa, está na casa da amiga e a casa da amiga não tem o controle que você tem. Então, acho que o melhor é orientar mesmo e entregar na mão de Deus, né? É, entregar na mão de Deus, é isso que eu acho também. Agora, me diga uma coisa, tem uma pergunta que não se faz calar e todo mundo quer saber. Claro. Não só eu, como o telenauta que está nos assistindo. E o sexo virtual pode ser considerado uma traição? Isso é muito interessante porque as mulheres, de uma maneira geral, consideram uma traição, sim. Porque mulher é uma pessoa que gosta muito de ter o homem só para ela, não gosta nem que olhe para outra que passa. Então, se sabe que o marido está tendo um linguajar sexual pela internet, ou vendo uma mulher tirar a roupa na webcam, obviamente ela vai achar que é traição, né? Então, os homens são mais reticentes em concordarem. Eles acham que se não existe o toque, não existe a traição. Mas isso eles falam deles. Eu queria saber se eles soubessem que a mulher faz sexo virtual, se eles também iam achar a mesma coisa. É interessante. E esses sites, assim, crescem, assim, astronomicamente, né, Edu? Crescem, tem milhões de pessoas, por isso que eu falo que é encontrar a agulha no palheiro. Eu não digo que não existam boas pessoas. Existem boas pessoas. Mas até você encontrar a boa pessoa, você passa por tantos dissabores que fica difícil você não ficar decepcionada mesmo. Continue mandando a sua pergunta, eu estou gostando aqui, ó, a Yolanda de Menezes. Encontrei meu marido na internet e estamos casados há 5 anos. A internet para mim foi o que me ajudou a vencer a timidez e encontrar meu grande amor. Obrigado, Yolanda. E aí? Parabéns, Yolanda. Foi o que eu acabei de dizer. Não é tudo ruim. Existem casos de finais felizes, existem sim. Inclusive, os próprios sites de relacionamento pedem para os casais que tiveram finais felizes darem depoimentos para mostrar para os novos que estão entrando o que é possível, né? Mas é agulha no palheiro, porque você encontrou seu marido, parabéns, eu não sei com quantos você saiu antes disso, você pode ter até tido uma sorte de encontrar no começo, mas não é todo mundo que tem a sua sorte, parabéns, conserve. Yolanda, parabéns, ó, um beijo aqui pra você e boa sorte mesmo, tem bastante pergunta chegando. O Jailson aqui de São Bernardo, ele tá perguntando o seguinte, doutora, como é que podemos, deixa eu ver aqui, como podemos nos proteger mais nos sites de relacionamento? A senhora pode explicar? Posso. A primeira coisa é você fazer um funil, né? Então, você colocar alguém parecido com você. Não é certeza que a pessoa do outro lado não esteja mentindo. Na verdade, você só vai saber se é verdade ou não quando você encontrar a pessoa. Pelo menos o aspecto físico da pessoa você vai conhecer naquele momento.
Mas ela pode continuar mentindo onde mora, pode continuar mentindo que é casada ou que não é, enfim. Isso tudo vai ter que ser, como eu sempre digo, o seu feeling, né? Mas também como quando você conhece uma pessoa num bar ou num restaurante, é a mesma coisa. A pessoa pode dizer que chama Antônio e chamar Manuel. A gente nunca sabe, né? É engraçado porque as pessoas, olha só, as pessoas elas projetam lá na internet, lá no dedinho, quando você está internautando, você fala que tem 1,80 m, não sei o quê, papapá, né? É verdade. E aí, quando chega para conhecer, eu já vi amigo meu marcar lugar, que a gente tem que sempre marcar em lugar aberto. Por favor. Aí você vai no shopping, você fala, ela fala também, quando você vê a moça. É difícil, né? Muito. Eu tive um caso parecido. Tem algum caso, então? Aproveita. Sim, tive um caso parecido, que, aliás, ele colocou a foto real, mas ele colocou a foto de quando ele tinha 40 anos. E eu fiquei sentada ali no cafezinho do shopping, esperando, e eu vi um senhor que passava para lá, passava para cá. Eu falei, nossa, parece com aquele cara, mas ele tinha, na verdade... Não é Denorex, mas parece, né? Parece. Mas ele tinha, na verdade, 70 anos de idade. Nossa. Então, ele só me fez ter uma defasagem de 30, entendeu? O que foi meio complicado. Tá certo. Quero mandar um abraço aqui para Luciana, que também está parabenizando aí, professora, está parabenizando o nosso jornal e parabenizando aqui o ABCD Net News segunda edição, que eu quero agradecer a toda a minha produção, a toda a equipe do jornalismo, na pessoa da Denise Isaac, que é uma pessoa de pulso forte, e a toda a produção aí na Lilian Costa, como ela disse, que todo mundo gosta. Agora eu pergunto para você, tem mais uma perguntinha aqui. Existe alguns casos de pessoas que casaram, já foi respondido, mas a Leila Gomes estava perguntando se existe algum caso de pessoas que se casaram com o namorado da internet, professora? Sim, existem. Os próprios, quando você acessar algum site, se você está pretendendo acessar, e tem toda uma pesquisa, tem toda uma estatística de quantas pessoas realmente se conheceram e deu certo. É claro que a estatística dos que não deram certo, eles não colocam, porque é anti-marketing. Tá vendo? Não pode queimar. Agora tem uma perguntinha aqui. O feedback dos relacionamentos aí que se constrói, como é que eles são vistos aí? Você já teve assim um feedback? Como é que você vê? Eu tenho feedback mais entre as minhas amigas, né? Uhum. Que a gente conversou muito até antes de eu escrever o livro, que foi para eu colher algum material. E, infelizmente, o que eu tenho para dizer para vocês é que o feedback foi todo negativo, né? Ninguém construiu alguma coisa sólida, como as suas telespectadoras aí construíram, a partir de site de relacionamento, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, que é quando eu estou, então, nessa pesquisa, né? Você é formada em qual faculdade? Eu sou formada pela PUC. Pela PUC, você é filha da PUC? Sou filha da PUC. Aliás, em Sociologia? Em Sociologia e Política. Aliás, eu sempre quis fazer um adesivo para o meu carro, sou filha da PUC, mas não concordaram lá. É verdade. Mas a sua simpatia, a sua alegria é muito importante. Tem mais pergunta aqui chegando. Olha só, o Paulo aqui de São Bernardo está perguntando, professora, como proteger os filhos da internet? Bom, fora todas as ferramentas que os próprios provedores informam aos pais, os provedores, as bandas largas, enfim, todos têm uma ferramenta para proteger. Mas o que eu disse anteriormente, um dia o seu filho não está em casa, um dia o seu filho está na casa do amiguinho, na casa foi estudar, e aí você perde realmente o controle. Eu acho que tem que conversar, e eles têm que saber que existem predadores sim, existem pedófilos sim. Então, para não entrar em conversas mais íntimas, não dar o endereço, e assim pode ser uma proteção. Tá certo, o ABCD Net News Entrevista, segunda edição, agradece muito a socióloga Cris Celentano. Eu espero que você volte, viu? Porque esse assunto bombou, viu? Muito bem, eu espero voltar e foi muito obrigada pelo convite. Obrigado pela sua participação, que Deus ilumine e guarde o seu caminho, você é muito simpática. Obrigada igualmente, Manuel, tudo sorte para você. Obrigado. Olha só, o ABCD Net News fica por aqui, tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele quer. Tchau, até segunda às 17 horas com o ABCD Net News, segunda edição.